Olá, empreendedores e empreendedoras, como estão vocês? Sejam bem-vindos ao programa Administração, o GPS do empreendedor. Eu sou o Silvio Tagata e aqui eu falo sobre as vantagens de administrar a sua empresa e as desvantagens de não fazê-lo. Pois bem, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre as decisões que nós tomamos, as decisões que os nossos clientes tomam. No fundo, administrar é a arte de tomar decisões e que esperamos sejam sempre corretas, ou que pelo menos sejam as melhores. Como tomamos decisões? Nossas decisões serão baseadas em alguns critérios, tais como na forma como vemos o mundo, na quantidade de conhecimento que temos, no nosso sentimento e em influências externas. A quantidade de conhecimentos que nós temos vai englobar coisas como conhecimento da área, conhecimento da nossa empresa, conhecimento básico escolar, aqueles de matemática, português, ciências e outros. A nossa capacidade de aprender o que é necessário. Também inclui a visualização sistêmica da área em que temos que decidir alguma coisa. Também envolve conhecimento de detalhes importantes da área em que estamos decidindo alguma coisa, além do conhecimento de si mesmo, ou seja, das capacidades que você possui ou não possui. Por exemplo, o Ayrton Senna um dia participou de uma corrida e, como estava chovendo, ele acabou não obtendo o primeiro lugar, por assim dizer. Parece que a chuva atrapalhou ele. A partir daquele momento, toda vez que chovia, ele ia para o treinamento, pegava o carro dele e treinava sob a chuva. Fez tanto isso e se aprimorou tanto nisso que acabou sendo conhecido como um dos melhores pilotos em tempos de chuva. Ele buscou, então, uma habilidade que ele não tinha. Assim como eu. Eu, por exemplo, não estou acostumado a fazer vídeos, mas tenho que buscar essa habilidade para poder ensinar a parte de administração para os empreendedores. Então, é uma habilidade que eu vou ter que adquirir. Em relação ao nosso sentimento, o que afeta as nossas decisões são os desejos, a intuição, o instinto, a simpatia, a prova social, o medo e outros sentimentos. Então, é muito difícil decidir com o amor, porque ele envolve um despreendimento que causa medo ou pânico por promover mais aos outros do que a si mesmo. Quem consegue decidir com base no amor, normalmente nós chamamos de heróis. No entanto, isso envolve sacrifícios, então tem que haver cuidado, porque normalmente os heróis morrem cedo demais, como por exemplo, o meu herói, o Ayrton Senna. Ele se foi cedo demais. Apesar disso, nos deixou um grande legado. Então talvez valha a pena decidir com base em sentimentos. No entanto, nas decisões nós devemos usar todos os elementos que eu falei. A forma como vemos o mundo, a quantidade de conhecimento que temos, os nossos sentimentos e as influências externas. Isso vai fortalecer a nossa decisão. Mas você tem que ter um controle sobre a quantidade de cada um. Então tem que dosar corretamente o medo, o conhecimento, a simpatia. Isso é uma habilidade que se aprende com a prática. No entanto, não podemos nos esquivar completamente do risco, porque a intenção por trás de cada decisão é ganhar alguma coisa. Ainda vale a máxima: sem dor, sem ganho. Com base nesses elementos, vou resumir a decisão em duas formas principais: a ideal ou combinada e a vulnerável, onde falta um dos elementos. Isso vai ajudar a entender as implicações sobre as decisões que tomamos ao longo da vida em todas as áreas, portanto, incluindo a nossa empresa. Minha intenção é que você, como empreendedor, passe a adotar a decisão combinada, da melhor forma que for possível. Se não faz isso ainda, as primeiras decisões desse tipo tomarão tempo e exigirão a aquisição de algumas habilidades, aquelas que lhe faltarem. Vamos colocar as decisões em comparação e compreender melhor a que ponto eu quero chegar. Dentre tantos vídeos de pegadinhas, existe um que a pessoa aborda um vendedor em uma banquinha simples, bastante humilde, por assim dizer. O vendedor lutava para ganhar a vida, mas não tinha estudo, perceptível pelo modo como ele se comportava. Esse vendia uma peça a R$6. Não lembro o que ele vendia exatamente. E o cliente chegou e perguntou a ele: "Faz 3 por 20?" O vendedor recusou. É aí que deveria estar a graça da pegadinha. Então ele vendeu uma peça a 6.
A primeira conclusão é que o vendedor não sabia nada de matemática, então fica engraçada a sua decisão. Mas e o resto de nós? Você consegue tomar uma decisão frente à escolha de um regime tributário simples nacional ou lucro presumido? Ou ainda o lucro real? Consegue decidir qual o sistema operacional vai ser o melhor para os computadores da sua empresa? Um caro ou um barato? Ou um de graça? Você tem certeza que o de graça vai ser realmente de graça e o barato não vai sair caro? Você sabe decidir qual é o melhor currículo para contratar um empregado? Ou seja, qualquer conhecimento que lhe falta fará a diferença entre você faturar mais ou menos, perder mais ou menos dinheiro, perder ou ganhar tempo. A decisão daquele vendedor é o que eu chamei de vulnerável, podendo ser por medo de perder, por não saber calcular, medo de ser enganado por alguém que parecia ser mais inteligente do que ele, antipatia ao cliente, alguma experiência ruim anterior ou outro sentimento qualquer. Visivelmente, falta conhecimento. Também faltou a ousadia em correr o risco baseado apenas na confiança, se bem que esse tipo de risco é dos mais difíceis da gente assumir. Se você acha que é inteligente o suficiente para não cometer esse tipo de erro, considere o famoso golpe do troco. Esse golpe é muito simples. Consiste em pagar a conta com uma nota alta e pegar o troco. Depois consiste em decidir pagar com notas miúdas e pedir a nota alta de volta. O modo de execução do golpe é que faz você ficar perdido e dar o troco a mais. O troco pela nota alta, mais a devolução da nota alta. Quem já passou por isso sabe a vergonha da situação e demoramos a perceber onde foi que erramos. Mas o fato é que o ponto onde erramos não pode ser percebido no momento em que está sendo executado o golpe. Golpistas usam a deficiência do cérebro, memória e a incapacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo para enganar e iludir. Os mágicos são especialistas no assunto. Se você ainda tem a ilusão de que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de que é uma pessoa multitarefa, vamos fazer um pequeno exercício. Escolha uma trilha para fazer uma caminhada em círculos, e peça ajuda de outras duas pessoas. Uma vai jogar obstáculos à sua frente enquanto você caminha e você tem que desviar deles, e a outra vai lhe fazer questões simples de matemática, tipo 1 mais 1, 2 vezes 5, 35 menos 9, e assim por diante. Então, caminhe pela trilha corretamente, desvie de todos os obstáculos e responda corretamente as perguntas simples de matemática. Se você fizer isso, sem tropeçar, sem bater nos obstáculos, sem errar as perguntas, por uns 5 minutos, então você pode se considerar um multitarefa. Do contrário, você é só um ser humano normal, como qualquer outro. Se tivesse a capacidade básica de matemática, aquele vendedor poderia ter lucrado R$2 a mais na venda. Mas só a capacidade de matemática também não resolve. Também é perigoso se basear apenas em uma capacidade. Vocês já devem ter ouvido a história do fundador da Sony, quando ainda no início fabricavam radinhos, daqueles radinhos pequenos a pilha. Eles vendiam a um determinado preço, mas se a quantidade de compra fosse maior, o preço reduzia também. E um dia, um grande empresário dos Estados Unidos, provavelmente, solicitou uma enorme quantidade de radinhos, imaginando que pagaria um preço ainda menor do que as quantidades que estavam expostas pela Sony. Mas para a surpresa dele, a Sony enviou uma proposta onde o preço por unidade era maior. E por que era maior? Porque o dono da Sony fez os cálculos e compreendeu que a quantidade que foi solicitada superava em muito a capacidade de produção. Então, ele teria que ampliar a fábrica para poder produzir e entregar aquela quantidade. E isso aumentou o custo. Se tivesse decidido apenas em função da matemática, teria tomado prejuízo. Portanto, você não pode usar só a matemática para dar uma resposta rápida a qualquer tipo de situação. Imaginemos que aquele vendedor tenha considerado o custo de entregar 3 peças a um cliente e deixar outros 100. É possível que ele tenha limitado a venda de uma peça por cliente, e não por não saber matemática. Mas no caso da pegadinha foi isso mesmo. Ele não sabia matemática. Então, a decisão que você tomar vai afetar o resultado final da negociação. Qualquer negociação. E sobre as influências externas? Estamos vulneráveis a elas? Com certeza.
Se você se acha uma muralha invencível a opiniões alheias, reconsidere. O marketing está aí para provar justamente o contrário. Eis uma influência externa que pode afetar você e que afetou milhares de pessoas. Já ouviu falar da história do aumento de vendas do creme dental? É assim. O presidente da companhia discutia com um diretor no elevador. Junto estava um dos funcionários. O presidente perguntou ao diretor como fazer para aumentar a quantidade de consumo do creme dental entre os clientes. O funcionário se intrometeu na conversa e disse aos dois: basta aumentar o furo da embalagem de creme dental. É muito difícil extrair o creme dental por aquele furinho que a gente consegue fazer na camada de alumínio. Naquela época, as embalagens de creme dental, feitas de alumínio, vinham lacradas e a gente usava a tampinha para fazer um furinho naquele lacre. E por esse furinho passava muito pouca pasta. Tinha que espremer bastante. A partir de então, todos os tubos de pasta de dente passaram a vir abertos com um buraco enorme. E a propaganda induz as pessoas, e as crianças principalmente, a colocar uma camada muito generosa de creme dental em cima da escova. E nem sempre a gente consegue reproduzir aquela camada bonitinha a cada vez que vai escovar os dentes. Então o que aconteceu? Aumentou muito o consumo de creme dental. Nesse sentido, ensinam você a desperdiçar pelo lucro da empresa, pelo lucro da indústria. E você continua achando que a influência externa não o atinge. Repense. Também o seu instinto, aquele comandado pelo cérebro primitivo, vai interferir em suas decisões. Por exemplo, a necessidade de viver em sociedade, coisa que em marketing digital nós chamamos de gatilho mental da prova social. Pejorativamente ou realisticamente falando, ser um Maria vai com as outras. Ser um Maria vai com as outras, andar em bando, pertencer a uma tribo, fazer o que os outros fazem, é uma questão de sobrevivência, ou era pelo menos. Você se sentirá mais protegido quando estiver em muitos, em grupo. Também é mais difícil cair em armadilhas. Se os outros fazem aquilo, então é seguro para fazermos também. Dito isso, também é fato que a falta de educação e cultura cria o que se chama de massa de manobra. Quanto menos conhecimento você tem, mais vulnerável a manobras você será. Manobras de massa. Por exemplo, um cão pastor leva um rebanho de ovelhas para pastar e sempre faz isso muito facilmente, dado que a pouca inteligência das ovelhas e a prática da prova social. Se a ovelha líder vai, todo mundo vai. Então, tá tudo certo sempre. Só que, eventualmente, o cão pastor leva as ovelhas para a tosquia ou para o matadouro. Então esqueça aquela história que duas cabeças pensam melhor do que uma. Uma vez dentro de um grupo, as pessoas perdem as suas características individuais, fazendo sempre o mesmo que os demais fazem. Além disso, duas cabeças vazias vão continuar vazias. O marketing é mestre em aplicar golpes nas ovelhas e se especializa cada vez mais nisso. Enquanto uns estudam e dominam milhares de ovelhas, as ovelhas apenas continuam pastando e sendo tosqueadas. Por exemplo, a televisão tem um alcance e resultados excelentes em publicidade, mesmo agora que existe internet. Primeiro, porque já faz isso há muito tempo e conhece a sua audiência. E segundo, é que pode aplicar gatilhos mentais poderosos em cima de um público que foi preparado para ser iludido. Como assim? Gatilho mental é uma força que faz o prospecto realizar uma ação, comprar, fixar uma marca na lembrança, protestar contra algo que não pensaria por conta própria, acreditar em quaisquer promoções, e etc. E como eles preparam você para iludi-lo? Ou como eles preparam as massas para iludi-los? A propaganda acontece em um intervalo dos programas. Então, um programa que gere ansiedade, raiva, medo, frustração ou outras emoções tornam a mente da pessoa aberta a alguns tipos de persuasão, tornando-as, naquele momento, incapazes de pensar com clareza. Uma vez preparado o cérebro pelo programa principal, entram em cena alguns truques de som e imagem. Por exemplo, se queremos impor ao telespectador a sensação de calma, basta inserir o som de um coração pulsando ao fundo da propaganda. Contraposto ao que ele acabou de assistir e ao estado mental a que foi levado, a mensagem da propaganda se fixará muito fortemente no prospecto, praticamente obrigando-o a fazer o que o publicitário quis.
Outro truque é feito pela entonação de voz. Lembra dos vendedores de carros que anunciam em rádios? Eles sempre falam rápido e afobadamente. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Induzir sentimento de urgência, escassez, perda de oportunidade. Você vai perder uma oportunidade única. Venha rápido, tá acabando, você vai perder. Não é assim que funciona? Você não acredita? Quantos de nós compraram aquelas maquininhas de fazer pão? Maravilhosas. E que depois do primeiro uso ficou empoeirando num armário ou num canto qualquer da cozinha. E todas as outras ferramentas maravilhosas que adquirimos sem nem pensar. A gente vai direto da tela da televisão para o telefone, passamos o cartão e ainda ficamos aguardando ansiosos pela chegada da coisa. Tudo bem, não fique triste. Não fique triste com a educação ruim ou com a maldade do marketing. Como empresário, você pode acabar fazendo exatamente a mesma coisa com os seus clientes, pelo menos enquanto eles forem ovelhas. Nesse ponto, eu espero sinceramente que você seja um empresário melhor do que existe por aí. Não por questões de lei, mas por questões de elevado nível moral. Por que eu digo algo como elevado nível moral? Principalmente porque o marketing pode ser usado para induzir as pessoas, ao invés de mostrar a elas novidades e produtos que realmente sejam interessantes e úteis. Parte dessa indução funciona por causa da decisão tomada muito rapidamente, baseada na forma vulnerável. Em termos de estratégia de aumento de vendas, ainda é muito comum usar o desperdício como fonte de renda para a empresa. Para ovelhas é uma questão de centavos, mas para a indústria é uma questão de milhões. É provável que por isso fazem as garrafas PET com um fundo meio arredondado. Acho que é para facilitar você derrubar ela e o conteúdo delas, principalmente as crianças derrubarem essas garrafas. Decisões rápidas baseadas em experiência anterior, como a decisão de seguir o cão pastor sem pensar muito no assunto, também são proveitosas para o comércio e o aumento do faturamento. Veja a questão de embalagens econômicas. Por exemplo, embalagem de 1 kg de sabão contra uma embalagem de 4 kg de sabão. Faça a propaganda dizendo que a indústria usa menos embalagem e por isso diminui o custo. Isso não deixa de ser verdade. Realmente diminui o custo da empresa. O que está omitido é que, será que isso reduz o custo para o cliente? O que vai acontecer é que o cliente vai consumir mais produto e eventualmente pagar um preço maior do que se comprasse as embalagens de 1 kg, por exemplo. Essa estratégia foi tão utilizada que foi necessário criar uma lei para que os mercados imprimam etiquetas com o preço por quilo do produto, ou um preço unitário. Então preste atenção nas suas compras. Embalagens econômicas não são necessariamente econômicas para você. E aproveitando que as ovelhas não sabem ler, ou têm preguiça, ou não sabem a matemática básica, as embalagens econômicas continuam sendo vendidas mais caras do que as normais, mesmo com a existência da tal etiqueta com o preço por quilo. Outras estratégias similares envolvem diminuir o tamanho do produto, mantendo as mesmas características externas e preço. Exemplo são as barras de chocolate, que antes eram de 150 gramas, agora tem 110, 120. Também pode ser preencher aquelas embalagens transparentes, os potinhos, apenas na borda e deixar o meio vazio. Assim a embalagem continua a mesma, do mesmo tamanho, mas há menos produtos sem baixar o preço. Outra forma, maquiar um novo produto com a mesma embalagem de um produto já existente e conhecido. Por exemplo, uma fábrica de condicionador que vendia muito bem, criou um shampoo e colocou uma embalagem exatamente igual ao do seu condicionador. Isso fez com que o consumidor se confundisse e acabasse levando gato por lebre. Também existe o truque de completar os produtos com ingredientes mais baratos. Por exemplo, cervejas que são acrescidas de carboidratos. Na verdade, suco de milho para reduzir o custo da produção. Em todos os casos, a decisão do consumidor é induzida pela confiança no produto que já existe há algum tempo, no pensamento errôneo de estar economizando para si, quando na verdade economiza para o mercado e daí por diante. São estratégias defensáveis? Do ponto de vista legal, não há problema. Do ponto de vista econômico, é válido para a empresa. Do ponto de vista moral, não haverá o que dizer se o público consumidor aceitar esses fatos. Portanto, não há risco para as empresas que praticam esses atos. O único movimento que pode ser feito no Brasil para que coisas assim não aconteçam, ou que sejam muito bem explicadas sempre,
seria através do boicote ou simplesmente deixar de adquirir a marca que tenha causado esse tipo de ofensa. Eu digo que é o único caminho porque, diferentemente dos Estados Unidos, onde coisas assim são vulneráveis a processos judiciais que podem sair muito caros, no Brasil, mesmo em face da Lei de Proteção do Consumidor, é muito mais difícil gerar uma causa, um processo, que provoque algum prejuízo considerável, pois existe uma limitação legal chamada de enriquecimento ilícito, que é aplicado à exigência de indenização por parte dos consumidores. Portanto, numa eventual condenação, o máximo de perda será limitado à devolução do valor da transação, ou, no pior dos casos, entre 1 a 5 salários mínimos e somente para o cliente que provou ter sido lesado. Considere, por exemplo, as companhias de telefone, que ativam um servicinho qualquer, tipo secretária eletrônica, para milhares de seus clientes, sem que eles tenham autorizado esse tipo de ativação. Muitos não vão perceber isso na conta de telefone. Muitos vão reclamar e pedir o dinheiro de volta. Mas nenhum deles, aqui no Brasil, pode processar a empresa e cobrar, por exemplo, $1 milhão pelo prejuízo que a empresa causou a ele. Nos Estados Unidos isso pode acontecer. Então lá, as empresas provavelmente não ativam servicinhos sem a autorização do cliente. Quanto à lei do consumidor, raramente é aplicada e raramente geram multas milionárias. Fora isso, existe um outro nível de proteção para as empresas. Lá no caso das embalagens econômicas, por exemplo, nós não temos como saber se a origem do preço elevado acontece na fábrica, no intermediário atacadista ou no supermercado final. Isso também protege as empresas contra ações de consumidores. Então, encerrando essa parte de tomada de decisões. Você, como empresário, vai usar as decisões pessoalmente para controlar a sua empresa. Aproveite e controle a si mesmo diante das maravilhosas oportunidades ofertadas pelo marketing, para não cair em armadilhas e evitar perdas financeiras ou gastos desnecessários. Por outro lado, vai entender como seus clientes decidem e assim também estará um passo à frente nas negociações e também nas vendas. Use o conhecimento de estratégias de concorrentes ao seu favor também. Se você tem uma cervejaria, anuncie que as suas são puras, não iguais a outras que se vendem por aí. De tudo isso que eu falei, eu espero que fique para você o seguinte: que você tem que aprimorar as suas habilidades, o seu conhecimento, os seus sentimentos, a sua intuição para tomar as melhores decisões, para não ser vítima das induções que o mercado aí fora provoca sobre todos nós. Sempre tome cuidado com armadilhas, pois elas existem e nem sempre os nossos inimigos são burros. Se não me engano, um fascista ou alguém nessa linha disse uma vez: se alguém é mentalmente inocente, deve-se recorrer à persuasão. Isso não necessariamente será feito com armas e tortura, mas pode ser feito com a persuasão através de marketing. Bom, durma-se com um barulho desses. Até a próxima.